Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa Masterclass das TIs de hoje. Terá uma duração de 40 minutos. Pedimos para os participantes deixar tanto o áudio quanto o vídeo desativado. E, por favor, se tiver dúvidas, compartilhe usando o chat do Zoom. Quem não terá o retorno durante a nossa live poderá receber o retorno via e-mail. Lembrando que a nossa Masterclass será gravada e disponibilizada depois no nosso canal YouTube. Teremos uma apresentação e uma parte final separadas para perguntas e respostas. O tema de hoje será a conexão com a Airbnb e as ferramentas que vamos conhecer serão a configuração de preço inicial, a configuração do canal e a criação e a sincronização de um anúncio. O uso dessas ferramentas traz um benefício evidente, que é a sincronização de conteúdo, de preço e de disponibilidade entre os anúncios. A apresentação será realizada para a nossa analista Gabriele. E, como eu já avisei, a parte final da nossa live será separada para perguntas e respostas. Gabi, quando quiser, podemos começar. Obrigado. Perfeito. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, então, hoje nós iremos fazer a nossa Masterclass, né, focando na conexão com o Airbnb. E antes disso, nós gostaríamos de apresentar também para vocês algumas ferramentas novas no sistema que estão compatíveis principalmente com o Airbnb, tá? Então, quem já trabalha com o canal provavelmente já conhece, quem não conhece já pode começar a partir de hoje, então, aplicar aí como estratégia de precificação e também de reservas, tá? Então, vamos lá. Vou pedir para vocês acompanharem aqui comigo na tela, tá? Para a gente primeiro começar a fazer essas configurações, tá? A gente vem aqui no nosso menu do sistema, tá? Em configurações, aqui embaixo. Dentro desse menu, na primeira coluna, configurações gerais. Na segunda coluna, precificação, tá? E aí a gente vai trabalhar aqui, ó, com modelos de configuração de preços, tá? Para a gente utilizar essas configurações que a gente vai apresentar hoje, o modelo ele precisa estar selecionado como básico, tá bom? Conforme está aqui na tela. E aí, quais são essas estratégias que vocês podem aplicar, tá? Conforme já disponibilizado pelo Airbnb, que agora vocês conseguem fazer aqui no sistema, tá? Vocês conseguem programar desconto por duração de estadia, tá? Como é que funciona isso? A gente vai determinar os mínimos de noites que a gente vai trabalhar no nosso calendário e já configurar descontos correspondentes, tá? Então, isso já fica padrão, né, fixo no calendário inteiro, tá? E aí vou mostrar para vocês como fazer essa configuração. Essa primeira linha aqui vai ser a nossa linha base, então é o mínimo que a gente já vai aceitar para o hóspede fazer uma reserva. Eu vou deixar como mínimo de uma noite, tá? A minha base, e vou criar mais linhas com mais mínimos de noites e aplicar os descontos, tá? Então é só eu clicar aqui nesse mais verde, e aí eu consigo expandir as linhas que eu quero criar no meu calendário, tá? Vou deixar aqui um personalizado, tá? Vou explicar para vocês o que significa. Vou clicar aqui, ó, tá vendo? A gente tem essas opções aqui do semanal e do mensal, que já são fixos, já são bastante utilizados lá no Airbnb. Semanal, o sistema já indica aqui o mínimo de 7 noites. Mensal, mesma coisa, ó, já fixo. O personalizado nada mais é do que qualquer mínimo de noite diferente desses dois aqui, tá? Então, eu já tenho a minha base de um dia, e vou configurar aqui um outro mínimo de 3, por exemplo, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou determinar meus descontos, tá? Então, quem reservar o mínimo de 3 noites, eu vou dar um desconto de 5%, mínimo de 7, 10 e mínimo de 28, 15. Pronto. Já configurei aqui os meus descontos por duração de estadia, tá? E aí eu vou subir aqui e vou salvar, tá? Salvei essa configuração, ela já vai ser aplicada no meu calendário. Vou chegar lá para mostrar isso para vocês. E aí eu vou descer mais um pouquinho aqui para mostrar as outras configurações que vocês também podem fazer, tá? E utilizar aí de forma estratégica.
são essas regras de precificação dinâmica, tá? Vocês podem configurar aqui o Early Bird. O que é isso, tá? É você deixar também já configurado, definido, um desconto para reservas feitas com antecedência, tá? Com bastante antecedência. Então, no primeiro campo, né, se você for ativar essa precificação dinâmica, no primeiro campo você vai colocar a porcentagem, né, que você vai aplicar como desconto. Então, aqui eu já deixei configurado 10%, tá? E depois, no segundo campo, você vai indicar quantos dias você considera como sendo antecedência, né? Uma grande antecedência aí para o teu hóspede receber esse desconto. Eu vou deixar aqui 90 dias, tá? Então, 3 meses de antecedência, se o hóspede fizer a reserva, ele ganha um desconto de 10%, tá? Terceira configuração, né, que vocês também podem fazer é o de last minute discount, que são aquelas reservas de última hora, tá? Que vocês também podem configurar um desconto. Então, marcando sim aqui para ativar essa configuração, no segundo campo eu vou colocar a minha porcentagem, tá? De desconto, e no outro campo aqui embaixo eu vou determinar qual é esse meu período last minute, ou seja, o período de última hora. E aí aqui eu coloquei 3 dias, tá? Então, o que isso significa? Que para consultas feitas, né, a partir de hoje, com entradas para os próximos 3 dias, né, o hóspede vai ganhar ali um desconto de 15%, tá bom, pessoal? Então, a gente fez aqui 3 configurações estratégicas, tá? Que vocês podem utilizar e que serão aplicados no Airbnb, tá? A precificação dinâmica, e mais aqui em cima a gente organizou os nossos descontos por duração de estadia, tá? Feito isso, vamos no calendário da acomodação visualizar como que isso ficou estruturado. Então, a gente vem aqui no menu do sistema, tá? Calendário geral. Vamos lá, eu tenho aqui meu calendário, tá? Vou expandir aqui as linhas da minha primeira acomodação, clicando no maisinho aqui do lado, tá? E aí, nota o seguinte, eu já tenho aqui, todas aquelas linhas personalizadas que eu criei, a minha base de um dia e a minha personalizada de 7, eu vou expandir um pouquinho aqui a linha para ficar mais fácil a visualização, tá vendo? O meu personalizado de 3 noites, 7 e 28. E aí, basta eu precificar, tá? Vou clicar aqui na minha linha, tá? A precificação básica, que a gente já está acostumado a fazer. Vou selecionar aqui, a minha data final, até quando eu quero lançar a minha diária. E aí, vou preencher aqui o valor, tá? E aí, é só salvar. Automaticamente, essa diária, tá vendo? Já vai ser lançada no meu calendário, tá? E aí, todos os descontos que você definiu lá na configuração geral já aparecem aqui, linha por linha, tá? Descontos de 3, 7 e 28 dias, tá? Levando em consideração aqui a minha base, que é o mínimo de uma noite, e a minha diária base também, ok? Então, isso já fica programado no calendário, tá? Então, beleza. Feitas essas configurações, agora a gente vai começar todo o processo de conexão com o Airbnb. Então, para a gente fazer essa conexão, a gente vem aqui no menu do sistema, tá? Channel Manager, Airbnb. Selecionamos o canal, tá? Primeira coisa que a gente precisa, quando vai conectar com o Airbnb da primeira vez, a gente vai descer aqui o menu do lado esquerdo, é vincular a conta que a gente vai conectar os anúncios. Então, a gente vem aqui em gerenciar contas, tá? Eu já tenho aqui, até para mostrar para vocês, 2 contas teste, né, que a gente está utilizando, para mostrar que a gente, inclusive, consegue conectar, né, vincular mais de uma conta de anfitrião aqui no sistema, tá? Então, o que você precisa fazer? É só colocar o nome interno aqui da conta, para você identificar qual é a conta que você está conectando, e vai clicar aqui em mais conta Airbnb, tá? Segue o processo, faz o vínculo, login normalmente na sua conta, e aí já fica vinculado aqui no sistema, que nem essas 2 aqui de cima, tá? Então, vinculou a conta, agora a gente vai configurar o canal, tá? Antes também de fazer essa primeira conexão. Então, a gente vem aqui, no menu do lado esquerdo, em configuração. E aí a gente vai preencher algumas informações aqui que são importantes, tá? A primeira delas, vamos seguindo aqui, Primeiro campo, a gente deixa o status aqui como reserva, né? Então, todas as reservas que entrarem no sistema vindas do Airbnb já vem com esse status, tá?
Aqui embaixo, né, seria para vincular algum responsável por essas reservas específicas do Airbnb. Tá? Se você trabalha aí com uma equipe grande, aí você quer, né, designar uma pessoa responsável pelo Airbnb, você poderia vincular o perfil dela aqui, tá? Embaixo, para variar essa configuração de responsável por anúncio, tá? Se não for o caso, é só desconsiderar, não precisa preencher. Embaixo, a gente tem a correção de preços, tá? Esse campo aqui ele é muito importante, tá? Por quê? É nesse campo aqui de correção de preços que vocês podem aplicar uma porcentagem, tá vendo? Eu, por padrão, aqui já coloquei 15% de correção. Então, o que isso significa? Que as minhas diárias, elas já vão chegar no Airbnb com 15% de acréscimo, já corrigidas. Então, eu tenho a minha diária base aqui no sistema, configurei meus 15%, então, lá no Airbnb vai chegar a minha diária mais 15%, tá? Então, aqui vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, tá bom? Aqui embaixo, né, é para você definir se você vai aplicar somente em cima das diárias ou se vai incluir as taxas também para essa correção de preços, tá? Aqui embaixo é a configuração, se você quer definir essa correção por anúncio ou não, tá? A moeda padrão já vem selecionada, a BRL, tá? Mesma coisa embaixo, se quiser definir a moeda por anúncio, tá? E aqui embaixo, pessoal, a gente tem a conta, né? Isso aqui é importante, tá? Porque vocês já podem vincular, né? Quando vocês cadastram aqui no nosso sistema, lá no financeiro, alguma conta, né? Ou banco, né? Para o sistema sempre vincular as reservas que entrarem do Airbnb a essa conta ou banco que vocês cadastraram. Então, já dá para fazer isso. É justamente nesse campo aqui, tá? Os bancos que vocês tiverem cadastrados já pode escolher e vincular, porque aí toda reserva que entrar no Airbnb, lá no financeiro de vocês, já vai estar vinculado a esse banco ou conta, tá? Aqui embaixo é a configuração de grupos tarifários verticais, tá? Então, quem trabalha com essa modalidade de grupos tarifários verticais, né, geralmente quem trabalha com pousada, hotel, trabalha com essa estrutura, pode definir aqui para isso também ser enviado para o Airbnb, tá? Então, é nesse campo aqui. Aqui do nosso lado direito, a gente tem a configuração sobre a política de cancelamento, tá? Que também é importante. E aqui a gente também tem mais uma estratégia, uma configuração que vocês podem aplicar para o Airbnb, tá? Aqui vocês vão definir nesse campo a política de vocês, tá vendo? Flexível, moderada, restrita, que são as opções do Airbnb, né? Para a gente poder enviar para lá. E você agora também pode escolher se você quer dar desconto, tá? Para o seu hóspede e aplicar uma política não reembolsável para esse desconto. Então, chega no Airbnb duas opções, tá? A opção da sua política padrão, né? Aqui no meu caso eu deixei flexível, mas se eu optar por escolher dar desconto, né? Caso ele escolha a opção não reembolsável dessa minha política de cancelamento, né? Eu posso definir aqui 20%, né? De desconto, caso o meu hóspede também escolha a minha política não reembolsável, tá? Essa é uma configuração também nova que vocês podem aplicar aí para o Airbnb, tá? E por último, eu vou relacionar as minhas taxas, né, com o canal. Então, por exemplo, eu tenho criado aqui no meu sistema uma taxa de limpeza. Então, eu selecionei aqui dentro das opções, né, o cleaning fee, que é taxa de limpeza. Então, dessa forma, o meu sistema vai enviar a minha taxa, né, o meu cleaning fee, para o Airbnb, tá bom? Feito isso, a gente finalizou todas as configurações. E aí, sim, vamos fazer a conexão com o canal, tá? Muito simples. A gente inicia a conexão clicando aqui do lado esquerdo em anúncios. Vai aparecer a lista dos nossos anúncios ativos no sistema, tá? E aí, basta a gente clicar na seta ao lado do anúncio para selecionar o anúncio, né, e fazer a conexão. Então, cliquei aqui no meu apartamento 01, né, e vou conectar, escolher aqui, ó, conectar ao Airbnb do lado direito, tá? Notem que a gente sempre vai ter duas opções, tá, pessoal? A gente vai poder conectar com um anúncio existente, ou seja, quando eu já tenho um anúncio na minha extranet do Airbnb, tá? E aí eu conecto com o que está aqui na stage,
ou eu posso criar um anúncio no Airbnb. Então, eu não tenho ele na minha extranet, eu criei ele na minha plataforma da Stay, vou mandar lá para o canal, tá? Então, sempre são essas duas opções, tá? Eu vou começar fazendo aqui a conexão com o anúncio existente, tá? Vou até mostrar aqui para vocês que eu já deixei aberto uma aba, tá? Com a minha extranet do Airbnb, eu já tenho aqui, tá vendo? O apartamento 01 criado na minha extranet, eu vou simplesmente conectar com a minha plataforma, tá? Então, vou voltar ali para o sistema. Como eu tenho mais de uma conta vinculada que eu mostrei para vocês, tá vendo? Sempre vai aparecer as opções para a gente escolher com qual conta a gente quer conectar. Então, eu vou escolher a minha conta, né? E vou clicar aqui do lado direito, na setinha, para poder fazer a conexão, tá? Vai abrir para a gente aqui, ó, selecionar o anúncio no Airbnb que a gente quer conectar. Então, como eu só tenho um apartamento Stay, tá vendo? Ele aparece aqui na minha na minha listinha. Vou selecionar, tá? E vou deixar marcado sim aqui. Para quê? Para que o sistema sincronize todo o conteúdo do Airbnb com o Airbnb. Tá? Então, ele vai sincronizar o conteúdo descritivo, as fotos, preço, calendário, tá? E aí eu vou clicar em próximo. O sistema vai carregar e vai iniciar essa conexão, tá? Tá mostrando aí na tela para vocês, tá vendo? Aqui do lado direito, aparece para vocês essa mensagem, atualização em progresso, tá? Então, isso indica que a conexão está sendo realizada, tá bom? Agora eu vou fazer para vocês a segunda opção, que é criar um anúncio lá no Airbnb. Então, eu vou selecionar o meu apartamento 2 aqui, vou clicar na setinha ao lado dele, tá? E aí eu vou clicar lá, conectar ao Airbnb, mesmo procedimento. Só que agora eu vou escolher a segunda opção, eu vou criar um anúncio no Airbnb. Mesma coisa, vou escolher qual é a conta que eu quero conectar, vou clicar na setinha ao lado aqui, do lado direito. E aí eu vou criar esse anúncio lá no Airbnb. Mesma coisa, o sistema vai carregar e vai enviar esse anúncio lá para a minha extranet, tá? Ah lá. Ele carregou, aparece a minha mensagem aqui de atualização em progresso, tá bom? Agora eu vou dar uma olhadinha lá na minha extranet para a gente ver qual que é o resultado, tá? Vou dar uma atualizada aqui na minha página para vocês poderem visualizar. Olha lá, pessoal, é uma conexão muito rápida. A gente já consegue ver o reflexo aqui na nossa extranet, tá vendo? O meu apartamento que eu já tinha, que era esse daqui, ó, ele já está conectado, já está aqui com status de sincronização, tá vendo, no Airbnb de conectado. E o meu segundo apartamento que eu enviei para criar, né, tá aqui, ó, o status, ó, em andamento e importando, tá? Então, ele vai, quando finalizar, ele já vai estar todo completo aqui na minha extranet. E o outro já está conectado, tá? Vou retornar aqui para a minha plataforma, só para a gente visualizar. Tá vendo? Ó, ele muda o status aqui, então dá para a gente acompanhar se finalizou ou não a criação do meu anúncio, tá? E aqui no de cima, que é o apartamento 01, ó, já mudou aqui o meu status. Ele já foi aprovado pelo Airbnb, a sincronização está completa, tá bom? Uma coisa importante é o seguinte, até para vocês verificarem no momento da conexão, se vocês já têm reservas aqui no calendário, tá? Das acomodações de vocês, quando a gente faz a conexão com a Airbnb, a gente envia essas reservas para o canal, tá? Então, essa atualização também é automática, ok? Eu vou voltar lá na minha extranet do Airbnb justamente para mostrar isso para vocês. Vou acessar aqui o meu calendário. Ele vai carregar aqui para mim, e aí eu vou mostrar que está compatível com o meu calendário aqui da Stays, tá? Esse aqui é o meu apartamento 1, né, que eu já tinha, que a conexão já foi finalizada, e aqui vocês conseguem visualizar, ó, que eu já tenho alguns bloqueios no meu calendário, tá vendo? Dessas datas aqui, tá vendo? Estão bloqueadas, certo? Por quê? Porque lá na minha plataforma da Stays, o meu calendário está bloqueado. Vou voltar lá para vocês visualizarem junto comigo, tá? Vou voltar aqui no calendário geral, e vou mostrar para vocês o calendário do apartamento 01. Aqui, ó. Por que está bloqueado? Porque eu tenho reservas, tá vendo? Ó. Então, essas reservas aqui já estão também aparecendo bloqueadas no meu calendário
do Airbnb. Tá bom, pessoal? Muito simples e muito rápido a conexão já reflete lá na minha extranet, tá? Agora eu quero dar fazer algumas observações, algumas dicas para vocês nessa conexão. Vou voltar ali no meu menu Channel Manager, Airbnb, tá? Onde eu fiz a conexão com o canal, tá? Então, aqui estão os meus anúncios. Notem o seguinte, vou pegar como exemplo de novo aqui o apartamento 1 que a gente acabou de conectar. Tá? Aqui do teu lado direito, né, a gente tem esse ícone de 3 pontinhos, tá vendo? Nesse ícone de 3 pontinhos, a gente tem algumas ações que a gente pode fazer referente a essa conexão, tá? Clicando neles, tá vendo? A gente tem algumas opções aqui, tá? Primeira delas, vou clicar aqui no atualizar. Esse atualizar, ele permite que a gente reforce uma atualização, envie uma atualização manual para o Airbnb. Tá? Então, a gente seleciona aqui o que a gente gostaria de atualizar de forma manual, tá? E aí é só clicar e botar para atualizar. Essa atualização aqui, pessoal, é uma segunda opção, é um reforço manual, é um reforço apenas, tá? Porque o nosso sistema está sempre mandando atualização recorrentemente para os canais de venda, tá? Então, essa troca de informação ela está sempre sendo atualizada. Mas se por acaso você fez uma atualização e achou que demorou um pouquinho para chegar no Airbnb, você pode clicar ali nos 3 pontinhos, selecionar aqui a opção e reforçar essa atualização de forma manual, tá bom? Outra ação que você consegue fazer também, clicando aqui nos 3 pontinhos, tá? É bloquear o seu calendário, tá? Ele fecha o calendário da sua acomodação no Airbnb, caso você precise, tá bom? Outra coisa importante também é importar a reserva. Essa importação de reserva também é um reforço manual, tá? E geralmente a gente faz nessa primeira conexão, tá? Quando a gente está conectando o anúncio pela primeira vez, a gente sempre reforça aqui o pedido para puxar as reservas logo do canal, tá? Para já deixar o nosso calendário bem atualizado, tá? Temos também aqui a opção de desconectar, tá? Então, se por acaso você não vai mais trabalhar com um determinado anúncio no Airbnb e quer desconectar a sua plataforma da Stay com a sua extranet, é só clicar aqui. E aí, clicando nesse botão de desconectar, tá? Atenção aqui, pessoal. Uma vez que vocês desconectarem o anúncio, a nossa plataforma da Stage não vai ter mais vínculo com o Airbnb, então a gente não vai mais nem receber, nem enviar informação, tá bom? E por último, a gente tem aqui, ó, que é a primeira opção, na verdade, que é a prévia. Ou seja, se a gente clicar aqui, o sistema vai levar a gente para a página pública do Airbnb, tá? Para você visualizar exatamente como que está o seu anúncio lá no Airbnb, tá bom? Ó, tá carregando aqui para gente. Tá? Então, também, a partir aqui da visualização da página pública, você consegue verificar se todas as configurações estão certinhas, o descritivo, as fotos, olha, o calendário, com os devidos bloqueios, tá vendo? Já atualizados, tá vendo? Ó, tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então, hoje a gente finaliza, tá? A gente mostrou aí como que a gente faz, primeiro, 3 configurações compatíveis com o Airbnb que a gente utiliza de forma estratégica na nossa precificação, né? Vou voltar lá no menu com vocês. Aqui em configurações, né? Configurações gerais, precificação. Então, a gente configurou aqui os nossos descontos por duração de estadia, para já deixar programado, né? De acordo com nossos mínimos de noites, os descontos que a gente vai aplicar. Configuramos também precificação dinâmica, ou seja, descontos, né, para reservas feitas com antecedência e também para reservas feitas de última hora. E depois nós fizemos a configuração com o Airbnb. Nós conectamos, tá, um anúncio que já estava na nossa extranet e conectamos agora também, criando um anúncio novo na extranet. Tá bom, pessoal? Então, dessa forma, a gente viu que é muito rápido, é muito simples, as informações espelham automaticamente, tá? E é isso. Vamos lá. Ivana, a gente tem mais um tempinho aí. Teve alguma pergunta que a gente possa adiantar?
Gabi, muito obrigado pela sua apresentação. Temos, sim, um segundinho, eu vou localizar aqui. O Augusto pergunta a respeito dos descontos sobre a estadia, se puder subir um pouco na página. Perguntando a respeito, faz um exemplo, ou seja, caso eu configuro um desconto personalizado de 5%, mais um desconto semanal, para o mínimo de 7, com um desconto de 10%, e o hóspede reserva, por exemplo, 7 ou mais noites, o desconto é cumulativo, o 10% se soma ao 5%? Peraí, o Augusto ele não quer configurar o O personalizado aqui Augusto de gostaria 3%, nem se ele saber, quer começar com o mínimo de 7, não é isso? desculpe, Augusto gostaria de saber se, tendo um desconto de 5% e um desconto do 10%, que reserva 8 noites, é aplicado um desconto do 15%? Ah, tá, entendi. Não, não é acumulativo, tá? Como é que funciona, né? A gente está trabalhando aqui com mínimo de 3, 5%. Então, a partir de 3 noites até 6 noites, né? O cliente vai receber aqui 5%. A partir de 7 até, que é o próximo desconto aqui, 27 dias, né? Ele vai receber só 10%. Tá? Então, é como se você definisse as faixas, né? De 3 a 6, 5%, de 7 até 27 dias, 10%, e passando, né, a partir de 28, 15%, tá? Não vai acumular os descontos, não, tá bom? Obrigado, Gabi. O Augusto aqui agradeceu pela sua explicação e, continuando, o Altevir pergunta: como suspender temporariamente um anúncio? Pode Beleza, mostrar, Gabi, por favor? vamos Obrigado. lá. A gente vem aqui no nosso menu, vamos lá, Channel Manager, Airbnb. Então, por algum motivo, né, precisou fechar o calendário para que não receba reserva, né? Como que você pode fazer de forma rápida, né? Seleciona, clica na setinha do anúncio e vem nos 3 pontinhos aqui do lado direito, tá? E aí, o que você pode fazer? Bloquear. Você bloqueia o teu calendário e aí você não vai receber mais reserva naquela acomodação, tá? Ele fica ativo lá no Airbnb, mas não vão conseguir fazer reserva, porque o seu anúncio vai estar bloqueado, tá? Ok? Obrigado, Gabi. Obrigado pela explicação. Continuando, é possível sincronizar contas co-host de co-anfitriões? Vamos lá, vou voltar aqui para a configuração. Então, estou dentro ali do Airbnb, vou descer aqui do lado esquerdo, gerenciar conta, tá? Onde a gente vincula as contas, tá? A gente tem aqui o nome interno, conta Airbnb, né? As contas que a gente consegue fazer o vínculo são as contas somente de anfitrião, tá? Então, para a gente poder fazer esses vínculos, as contas que a gente consegue vincular aqui são somente de anfitrião, co-host não. Obrigado, Gabi. E voltando sobre o tema de pausar os anúncios, quando desconecto o anúncio no Airbnb, está offline ou online? Permanece ativo ou não? Vamos lá. Vou voltar aqui em anúncios, tá? E aí notem o seguinte, quando a gente faz a conexão com o canal, aqui embaixo do nome dele, tá vendo? Fica a tagzinha para identificar como que tá o status do anúncio no canal. Então, esse meu 01 aqui, ele tá aberto, ok? Então, se ele tá aberto, ele tá aberto lá no Airbnb também. Vou até voltar aqui para a minha extranet, ó, anunciado. Então, ele tá aberto na minha extranet. Se eu vier aqui na minha plataforma da Stace e desconectar esse anúncio, tá? Ele vai continuar com o mesmo status que ele estava quando eu desconectei. Então, se eu desconecto com ele aberto aqui na Stace, ele vai permanecer aberto lá no Airbnb, tá? Essa desconexão vai apenas fazer com que a tua plataforma da Stace não esteja mais vinculada lá no Airbnb, mas o teu anúncio vai continuar ativo se você desconectou com ele com o status tá aberto. Então, ele vai continuar ativo, tá? Obrigado, Tem Gabi. mais pergunta?
Sì, continuando. Vamos lá. Se tiver preço no Airbnb e sincronizo um anúncio com Stays, como fica depois disso a conexão? Provavelmente eu acredito no sentido da precificação presente lá no Airbnb ainda. Ou seja, eu tenho preço no Airbnb, sincronizo com o anúncio com Sim. Stays. O que acontece? Beleza. A partir do momento da conexão, quando você cria o vínculo da nossa plataforma com o Airbnb, o que vai prevalecer a partir da conexão são as informações da plataforma, tá? Então, o que você tinha configurado no Airbnb, a gente vai substituir pelas configurações da plataforma, se sobrepõe, tá? Por isso que antes de conectar com o Airbnb, é importante você fazer uma revisão da sua precificação aqui na plataforma, tá? Ajustar os seus preços aqui na plataforma, porque quando a gente conectar, a gente irá sobrepor as informações que estão no Airbnb, tá bom? Obrigado, Gabi. Temos tempo para mais uma perguntinha. Seria sobre a atualização de informações. Ou seja, se eu alterar um valor, um preço, uma tarifa, eu preciso atualizar nessa tela? Isso, vamos lá. Não precisa atualizar aqui na tela, tá? Conforme eu falei, a gente está sempre enviando e recebendo automaticamente as informações, né, para o canal. Então, quando você faz uma atualização de preço, o sistema, né, o comportamento dele é enviar essa atualização para o Airbnb, tá? Essa dica que eu dei aqui de atualização, ela é mais uma segunda opção. Caso você tenha atualizado os preços e você está achando que demorou para chegar no Airbnb, ainda não refletiu, tá? Então, você tem a opção de reforçar o pedido de atualização. Então, aí sim, você clica aqui nos 3 pontinhos, atualizar, né? E aí vem aqui, ó, atualizar preços, né? E aí põe para atualizar. Aí o sistema, ó, reforça esse pedido de atualização, tá? Então, só para ficar claro, não precisa ficar clicando em atualizar, tá? Toda vez que fizer alguma alteração no sistema. Essa opção aqui é só um reforço mesmo manual, se precisar, tá bom? Obrigado, Gabi. Temos mais um minuto e uma última pergunta. O Augusto pergunta a respeito do calendário, se pudermos voltar rapidinho no calendário geral. Existe uma linha de condição, onde são aplicadas condições, e quer saber se isso se sobrepõe com os descontos programados. Ah, sim, aqui na linha de condição, né? Quando você seleciona, só para relembrar aqui, né? Ao pessoal aproveitar, nessa linha de condição aqui, a gente consegue aplicar promoção, né? Ou taxa, né? A promoção é o desconto, né? E taxa é um aumento na sua diária, tá? Então, sim, pessoal, é importante ter atenção nisso, tá? Porque você já está trabalhando com alguns descontos, né? Já programados, né? No seu tarifário aqui, né? Seus descontos programados, e aqui, se você fizer aplicar uma condição também, ok? Ou uma taxa, o sistema vai levar em consideração aqui as diárias corrigidas. Muito obrigado, Gabi. Acabou nosso tempo por hoje. Recebemos outras perguntas que terão retorno por e-mail. Mais uma vez, agradecemos a participação na nossa Masterclass e em breve será disponibilizada no nosso canal YouTube. Mais uma vez, obrigado e bom trabalho.